O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Confira agora os destaques do Jornal da Fonte. Seleção brasileira está em Goiânia para amistoso amanhã contra o Panamá. A Polícia Militar armou esquema especial de segurança. Prefeitura lança programa para arrecadação. O alvo são contribuintes em débito com o município. TJ decreta ilegalidade na greve dos servidores da educação. E ainda, empresário Júnior Friboi sai de cena na disputa da eleição em Goiás e desativa escritório político em Goiânia. O que foi notícia em Goiânia você confere agora no Jornal da Fonte. O empresário José Batista Júnior informou que sai de cena na disputa da eleição em Goiás. Ele garantiu a aliados que ainda hoje desativa seu escritório político em Goiânia. Toda a equipe contratada para a pré-campanha foi dispensada. Com a decisão de Friboi, o diretório estadual do PMDB deve agora procurar Iris Rezende, que ainda é cotado no partido para nova candidatura a governador. Lembrando que há 2 semanas o empresário Júnior Friboi divulgou nota em que renunciava à pré-candidatura ao governo, mas a pedido de aliados. Ele chegou a conversar com partidos aliados na semana passada e a expectativa era que pudesse rever a decisão, mas hoje reafirmou que não é mais pré-candidato e retira o nome da disputa. A especulação agora é em torno de Iris Rezende para que retome a posição como pré-candidato do PMDB. Ainda continua um ponto de interrogação para saber quem vai ser o grande nome da oposição pela legenda pelo PMDB. E a seleção brasileira está em Goiânia. A Polícia Militar montou um esquema especial de segurança para amistoso da seleção amanhã. O Brasil enfrenta o Panamá nesta terça-feira, às 4 da tarde, no estádio Serra Dourada. A Polícia Militar faz segredo para a divulgação do quantitativo de policiais que serão utilizados para a segurança das seleções brasileira e do Panamá em Goiânia. O esquema especial está montado desde ontem com a chegada dos jogadores brasileiros à capital. Além do traslado das seleções do hotel para o estádio Serra Dourada, a Polícia Militar irá colocar policiais desde o estádio até as periferias. Nos terminais de ônibus, nas plataformas, em toda a cidade de Goiânia como um todo. O treino hoje às 16 horas será aberto ao público e deve contar com cerca de 20 mil pessoas. Amanhã, também às 16 horas, será o jogo amistoso entre Brasil e Panamá. Em uma rede social, a página Black Blocs Goiás anuncia manifestação contra a Copa do Mundo no Brasil. A PM diz estar preparada para conter os tumultos. Nós temos tropa em regime de prontidão, tropa do Batalhão de Choque, tropa da Academia, que se porventura houver a necessidade de uma intervenção desse tipo de policiamento, nós estamos em condição de fazê-lo. A Polícia Militar, ela respeita as manifestações, é um direito democrático de manifestar, assim como é um direito das pessoas também se deslocarem para o estádio para assistirem. E nós iremos assegurar o direito de ambos. E pensando na Copa do Mundo, o Hemocentro pretende aumentar a quantidade de bolsas. A ideia é atender os visitantes e os brasileiros que precisarem de sangue durante o Mundial. Sobre a campanha de arrecadação, converso agora com a coordenadora de divisão de coletas do Hemocentro, Catiúcia Freitas. Olá, Catiúcia, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Catiúcia, nós tivemos o dia D no último sábado, Isso. Mas é importante ressaltar que a arrecadação de sangue continua, né? Tem que ser contínua, é uma campanha que se iniciou agora na semana passada e a gente quer sensibilizar a população para que continue durante todo esse período, principalmente agora, durante a Copa do Mundo, né, nos ajudando a reforçar o estoque, porque provavelmente nós teremos uma queda no número de doadores e um provável aumento de demanda. Por que a Copa do Mundo pode trazer essa queda? As pessoas estão envolvidas e acabam não indo no Hemocentro? É uma preocupação nacional. Todos os hemocentros do Brasil têm que estar preparados para o caso de dar suporte a outros locais, né? E também porque provavelmente nos dias de jogos as pessoas não comparecerão aos hemocentros e vai ter uma redução aí, principalmente que vai pegar o mês de julho, que é um período de férias também, que já há uma redução normal nesse período. Então a gente acredita que vai ter um aumento de visitantes no Brasil e caso Goiás precise, ele vai dar suporte para outro estado. Agora, a demanda ela aumenta isso?
aumenta pelo número de visitantes que vai ter, né? Então são esperados aí que 3 milhões de brasileiros se desloquem entre os estados, né? E 600 mil visitantes entrarão no Brasil. Então, apesar de Goiás não ser sede, com certeza nós receberemos pessoas aqui nos nossos pontos turísticos. E essas pessoas podem se acidentar, tal, entre outras coisas? Justamente, entre as patologias, né, que já existem, que dependem de sangue, também tem a questão dos acidentes, né? Jogos aqui em Brasília, por exemplo, as pessoas vão pegar a estrada, Goiânia vai pegar a estrada para ir até Brasília. Então, assim, a gente pensa, realmente a gente não quer que o pior aconteça, mas a gente tem que estar preparado para dar suporte se necessário. Qual que foi o balanço do último sábado, desse dia aí? Foi considerado o dia D desse período? Nós atendemos aí mais de 200 doadores, tivemos uma coleta muito, porque estivemos com a unidade móvel na cidade de Goiatuba, só lá foram 120 bolsas, aqui no Hemocentro mais 103, e mais outros hemocentros também do estado também abriram, então a gente teve uma coleta aí de quase 300 bolsas nesse final de semana. Quanto, né, isso deve variar dia a dia, o Catiúcia, mas quantas bolsas em média são doadas ou o Hemocentro consegue com essas doações? Geralmente a gente tem uma média hoje de 120. O ideal seria pelo menos 150 bolsas todos os dias. Então a gente precisa de ter no Hemocentro pelo menos 200 doadores todos os dias para conseguir chegar a esse número. Né? Hoje nós mandamos a unidade móvel para a cidade de São Luís, dos Montes Belos. Então a gente quer que com a coleta externa aumentar os números também junto com o do Hemocentro. Teve até aquela campanha daquela bombeira que estava com leucemia que infelizmente faleceu. Aquilo acabou ajudando a normalizar o estoque de sangue? Na verdade, a campanha da bombeira foi voltada para a medula óssea, né, o cadastro medula. A gente teve um aumento grande do número de doadores que procuraram o Hemocentro para fazer o cadastro medula. Isso não significa que eles doaram sangue, fizeram o cadastro. Muitos foram só para fazer o cadastro e muitos foram doar sangue e aproveitaram para fazer o cadastro, ou vice-versa, foram fazer o cadastro e aproveitaram para doar sangue. Ninguém estava... O Tribunal de Justiça de Goiás decretou a ilegalidade da greve dos servidores da educação municipal, iniciada no último dia 26 pelo Sindicato da Educação de Goiânia. O magistrado suspendeu o movimento de greve e estabeleceu pena de multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Muito bem, nós continuamos aqui com o Jornal da Fonte. Agora você vai ver uma matéria em que táxis de Goiânia vão virar biblioteca. É isso mesmo, um convênio entre a categoria e uma livraria da capital. Olha que interessante, vai levar livros para dentro dos veículos. Com a ação, os passageiros terão a oportunidade de escolher uma leitura enquanto viajam rumo a seus destinos. Quando o assunto é corrida de táxi, é difícil não ouvir reclamações de passageiros. Mas com o aplicativo de celular Easy Taxi, a vida de quem faz o uso do serviço vai ficar bem mais fácil. O programa pode ser baixado em celulares Android gratuitamente e funciona da seguinte forma. O passageiro aciona o Easy Taxi e coloca o endereço de onde está. Rapidamente, ele faz uma busca dos táxis que estão mais próximos. Você escolhe a forma de pagamento e o tipo de veículo que quer e o programa faz contato com o taxista, que chega de 6 a 10 minutos. Quando o passageiro chama o táxi, ele já procura quem está próximo e aí já aparecem as informações do taxista, como telefone, nome, modelo do carro, etc. Assim como o taxista também pode ver as informações do passageiro, pode ligar, então isso diminui bem o tempo de espera. O passageiro ainda tem a comodidade de poder pegar livros emprestados para ler durante a corrida ou levar para casa se desejar, com o projeto Bibliotaxi. O Bibliotaxi é um projeto entre a Saraiva e o Easy Taxi para incentivar a leitura. A Saraiva está completando 100 anos nesse ano. E a ideia é colocar 2 ou 3 livros dentro do táxi, numa sacola dessa. E o passageiro pode pegar o livro, ler na viagem, pode levar para casa e devolver em outro táxi depois. Ou inclusive ele pode pegar o livro e devolver um que ele já leu. Então a ideia é criar um tipo de biblioteca ambulante. O programa, implantado há 7 meses em Goiânia, trouxe praticidade não só para passageiros, mas também para os taxistas. Daniel é motorista de táxi há 10 anos. Ele conta que foi um dos primeiros a fazer o uso do aplicativo e que não arrepende, porque a sua renda mensal quase dobrou. Antigamente eu ia e voltava vazio, agora eu já vou e volto carregado, né? Então melhorou bastante, 100%.
a renda, economia no combustível. Eu não tenho nada a reclamar, muito bom, para mim e para o passageiro. O Easy Taxi está presente em mais de 30 países e mais de 155 mil taxistas fazem uso do aplicativo, que pode ser baixado em qualquer loja virtual de aplicativos. E a Associação Brasileira dos Mutuários e Habitação promove esse mês a primeira edição da campanha nacional do mutuário, Adquirindo a Casa Própria. O trabalho será realizado em 15 estados e Goiânia está entre as cidades que contarão com o programa. Para falar mais sobre o assunto, está comigo o presidente do IBEDEC Goiás, Wilson Rascovitch. Olá, doutor Wilson, boa noite. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Sedimar. Doutor Wilson Rascovitch, qual que são os benefícios aí dessa campanha para quem pretende realizar o sonho de ter casa própria? A função aí, a intenção, antes de mais nada, é trazer conhecimento, esclarecimento ao mutuário, já que as propagandas que são feitas, né, pelos agentes financeiros, pelas construtoras, muitas vezes não vão ser realizadas. Então é interessante que o consumidor, o mutuário, nesse caso, tome certas precauções, né, para que, caso não ocorra aí o cumprimento das promessas, ele possa, então, pleitear isso junto ao Poder Judiciário. São 15 estados, Goiânia está nessa pauta aí. Como que vai ser toda a ação, doutor Wilson? Nós estamos distribuindo panfletos, né, e cartilhas de orientação ao mutuário, dando orientação de quais são os seus direitos e quais são os cuidados que ele deve tomar na hora de assinar o seu contrato, né? E mais um trabalho preventivo. Se bem que aqui em Goiânia já aconteceu o feirão, né? Mas em outros estados ainda irão acontecer. Mas, independente disso, ainda tem muita procura de mutuários, consumidores, que estão aí querendo o seu imóvel, né, adquirir a sua casa própria. É onde nós orientamos, então, essas pessoas que tomem certas cautelas, lembrando que um financiamento, hoje, você vai fazer de 20, 30, 35 anos. Então, é uma responsabilidade muito grande, onde ele deve tomar certas precauções. Pois essa questão, né, essa longevidade no tempo de pagamento que o senhor relatou aí, deve ser levado em consideração na hora de se comprar um imóvel. Todo cuidado é pouco para não fazer um negócio que a pessoa venha se arrepender. O senhor que representa o IBEDEC, um dos órgãos mais expressivos no Brasil na área de defesa do consumidor, é grande o número de reclamações de pessoas que adquiriram o imóvel e depois tiveram problemas? Infelizmente, sim. Nós temos vários casos lá, várias reclamações, tanto que o IBEDEC fez uma cartilha edição construtoras, né, e também do SFH, dando orientação aos consumidores com relação a isso, já que na compra do seu imóvel, você não toma certas precauções com relação, muitas vezes, à cobrança de corretagem devidamente, com relação à venda casada que é colocada pelo agente financeiro, onde você vai fazer um financiamento e é imposto ao mutuário de adquirir um seguro de vida, um seguro residencial, título de capitalização, né, que não há necessidade nenhuma desses mutuários adquirirem. E é onde, então, que infelizmente acontece essas irregularidades e muitas vezes esses consumidores, esses mutuários, têm que se valer do Poder Judiciário para resolver o seu problema. O problema é que muita gente não entra na justiça, né, porque as indenizações costumam acontecer nesses casos aí de venda casada, né, de acoplamentos de serviço. Agora, doutor Wilson, com relação ao momento de receber a chave, existem muitos problemas aí de rachadura, infiltração. O que o consumidor deve fazer se pegar algum tipo de caso como esse? Bom, com relação aí, que no seu caso, a vistoria, né, que a gente fala, que é quando você vai pegar realmente seu imóvel, principalmente de mutuários que compram o seu imóvel na planta, é interessante que ele tome certas precauções. No site da ABMH, no www.abmhgo.org.br ou abmh.com.br, nós damos orientação com relação à vistoria, os cuidados que ele deve tomar. Por quê? Caso ele verifique, constate que realmente existem várias irregularidades, a orientação é que esse consumidor não receba o seu imóvel, já que vai ter muito problema com, muitas vezes, de fazer reformas ou dores de cabeça, porque quando você pega essas chaves, a construtora, na maioria das vezes, já se exime de qualquer responsabilidade. Então é interessante que esse consumidor
não pegue o imóvel, faça a reclamação junto às irregularidades que estão constando no seu imóvel e aí sim, futuramente, caso seja consertado, reparado aquele vício, aí sim ele faz o recebimento das chaves do seu imóvel. Fica o convite para os nossos telespectadores. Eu conversei com o Wilson Rascovitch, presidente da ABMH e IBEDEC Goiás. Boa sorte no evento, uma boa noite para o senhor, obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. E olha só, moradores do Jardim do Cerrado estão na bronca. E eles têm motivos. O que seria uma unidade de saúde do bairro está com as obras paralisadas e o posto mais próximo com as portas fechadas. Os moradores dos setores Jardim do Cerrado 6 e 7 enfrentam dificuldades quando o assunto é saúde. O senhor Clarindo, morador do Jardim Cerrado 7, conta que no posto de saúde do setor não tem médico e quando precisou de atendimento foi encaminhado para outra unidade de saúde. Eu fui lá uma vez, descrencei e não fui mais por esse motivo de não ter médico. Os moradores do Jardim Cerrado 6 e 7 contariam com atendimento de saúde, se precisassem, nessa unidade de saúde. Mas agora são exatamente 5 para 5 da tarde e nós chegamos aqui e o portão está assim, trancado com cadeado. A outra unidade de saúde que deveria estar atendendo a população da região é essa aqui, mas está assim, inacabada. As paredes foram erguidas e parte do teto foi feito, mas a obra está abandonada há cerca de 1 ano e meio e o que já foi feito está sendo totalmente destruído pelos vândalos e marginais. O abandono do local tem servido de refúgio para marginais. Quem mora próximo ao local reclama. Isso aqui está perigoso. Aí não tem criança, tem pessoas de menor, passa aqui, tá vendo aí, ó. Então isso aqui não pode acontecer o que está acontecendo. Ou desmancha, ou arruma para nós o que fazer, o que puder ser feito melhor. Porque a situação que está aqui, nós não pode aguentar mais. Na placa que traz informações sobre a obra, o recurso de quase R$1 milhão vem da Secretaria Municipal de Saúde e o prazo de execução seria de 210 dias, mas não traz a informação sobre a data do início da obra. Preocupado se a população será ou não beneficiada com a unidade de saúde, o líder comunitário do Jardim Cerrado deixa uma pergunta a ser respondida pelas autoridades públicas. R$1 milhão está aplicado aqui, a verba veio. Cadê essa verba? Onde ela foi parar? Se é uma verba que tem todo o alicerce aqui dentro. Cadê esse dinheiro? Para onde que ele foi? A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a assistência médica aos moradores do Jardim Cerrado 7 está sendo feita pelos profissionais do Centro de Saúde da Família Jardim Cerrado 4. Segundo a Secretaria, não há previsão de término da obra na etapa 7. E olha que absurdo, quase 8 toneladas de alimentos foram apreendidas hoje por policiais da Delegacia do Consumidor em uma operação desenvolvida em conjunto com o PROCON estadual. As mercadorias foram retiradas de 3 unidades de uma rede de supermercados que atua aqui na capital. Essa matéria você vai acompanhar amanhã no Jornal Goiás Alerta ao 12h45, aqui no Jornal da Fonte. E vale a pena você acompanhar porque são 8 toneladas. Tinha inclusive peixe, carne que não estavam sendo colocados de acordo com as investigações, de acordo com o que foi apreendido, não estavam sendo colocados nos freezers na temperatura ideal. Tinha bebida comum, bebida alcoólica, tinha alimentos, itens de cestas fechadas com itens lá dentro vencidos. 3 gerentes, um de cada unidade dessa rede de supermercados, que amanhã você vai saber aqui o nome no Jornal da Fonte, no Goiás Alerta, estão presos, de acordo com a delegada Ana Cláudia Stoffel, que é adjunta da DECOM. Esse crime é inafiançável, com pena de 3 a 5 anos de reclusão, e os gerentes estão presos, mas os donos não, é o que a gente não consegue entender. Amanhã você acompanha tudo isso, o que é um verdadeiro absurdo.
Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias você vai conferir amanhã ao 12h45, como eu havia dito, no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com os principais destaques do futebol com Luiz Duarte e toda a sua equipe, com o programa da marca do pênalti, Seleção Brasileira em Goiânia, e tem amistoso. Melhor